1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 8 ao 10, que diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Então, são 9 dons que são divididos em 3 grupos de 3. Entenda, isso aqui é importante para você entender. O primeiro grupo pelo qual nós vamos falar são os dons de revelação. Dons de revelação. Quais são eles? Repete comigo. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Amém? Segundo grupo, são os dons de habilidade, de poder, os que fazem. Quais são eles? Repete comigo. Dom da fé, dons de curar e operações de milagres. E o terceiro grupo são de expressão vocal, os que falam. Quais são os dons que falam? Repete comigo. Dom de línguas, interpretação de línguas e profecia. Amém? E hoje nós vamos nos deter apenas no primeiro grupo, que são os dons de revelação. Lembra quais são eles? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Amém? Então, falando sobre, primeiro, palavra da sabedoria. Qual é a definição? Palavra de sabedoria é a sabedoria divina, sobrenatural, transmitida pelo Espírito Santo. É a resposta ou a solução ou a vontade de Deus em determinada situação específica. Amém? Então, a palavra de sabedoria fala do presente e de algo que ainda vai acontecer. Ela vem para mostrar o seu futuro. Ela vem para advertir. Pode ser a sabedoria de fatos do presente e futuro. Exemplo: conselho, exortação, consolidação dos irmãos. A palavra de sabedoria é liberada em aconselhamentos, pregações ou profecias e também para trazer uma sabedoria específica, clara, objetiva, no outro dom, que é o dom de palavra de conhecimento. Mas veja bem, a palavra de sabedoria na vida de Jesus. Nós vamos pegar alguns exemplos aqui importantes. Os fariseus, eles perguntaram a Jesus: pela lei, um judeu devia pagar tributo a César? Mas eles foram confundidos pela palavra de sabedoria. Jesus, ele pede uma moeda e pergunta de quem é essa efígie, de quem é aquela moeda. E eles disseram: de César. Jesus responde: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então Jesus tem uma palavra de sabedoria para responder àqueles fariseus. Outro exemplo importante: trouxeram a mulher que foi apanhada em adultério, no ato. Pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Sim ou não? Sim. Jesus responde: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aqui eu estou resumindo, por causa que nós não temos tempo. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ao ouvir isso, todos aqueles acusadores, eles olharam para si e viram que eles também eram pecadores. Jesus, então, ele agacha ali e começa a escrever no chão. Quando ele fala isso, que ele levanta, que ele olha para frente, não tinha nenhum fariseu, nenhum acusador. Todos eles foram embora. Então, ele teve aqui uma palavra de sabedoria para responder, porque o objetivo daqueles acusadores era apanhar Jesus, justamente para ver se Jesus ele seguia a lei ou ele
quebrava a lei. Mas, por outro lado, nós também temos aqui o rei Salomão, que julga a causa das duas mães, né? Em 1 Reis 3, do 16 ao 28, fala, né, sobre duas mães que vêm julgar a causa de um filho, um que havia morrido, né, nós vamos resumir, e o outro que estava vivo, mas que uma mãe, ela dizia que aquele filho que estava vivo era dela e o que tinha morrido era da outra, e elas viviam na mesma casa. Mas, resumindo aqui, o rei, então, ele tem uma palavra de sabedoria. Ele diz o seguinte: pede para que venha, que traga uma espada e manda cortar aquela criança ao meio, aquele bebê ao meio, e daria uma parte para uma e uma parte para outra. A mãe daquela criança diz o seguinte: não é necessário que faça isso, pode pegar meu filho, meu bebê, e dar para ela, eu prefiro ficar sem ele do que ver ele morto. E naquele momento, então, ele tem uma palavra de sabedoria. Qual era? De que aquele filho era justamente dessa mãe que falou dessa forma. Ela amava tanto o seu próprio filho que ela preferiu ver ele com outra mulher, sendo criada por outra mulher, do que perder o filho literalmente. Que não era o caso da outra mãe, que perdeu o filho, que de fato era o que tinha morrido. Você percebe? Então é importante você ter revelação, você ter conhecimento da palavra de Deus, para você entender o propósito de Deus por trás de todas as coisas. Mas também, uma palavra de sabedoria a respeito de José. José, ele teve uma interpretação, quando ele interpretou o sonho de Faraó, ele tem uma palavra de sabedoria, porque ele fala para Faraó de como ele deveria proceder em relação ao Egito a partir daquela revelação que ele teve. Né, que ele disse o seguinte: você precisa agora de um homem sábio, que ele saiba administrar o Egito durante os 7 anos de muita fartura, para quando vier os 7 anos de muita fome, o Egito ele também não passa, né, por esse momento de caos, né, de fome na terra, e que o povo pereça. E ali Faraó, então, ele entende que não haveria na terra homem tão sábio, tão inteligente como José para governar o Egito. E aí ele é onde levanta ele como governador do Egito, então, através de uma palavra de sabedoria. Amém? Entende que eu espero que você tenha entendido o que eu falei até aqui, mas nós vamos agora falar sobre palavra do conhecimento. Né? Qual é a definição de palavra do conhecimento? É importante você buscar esses dons. Amém? É muito importante. Definição: a palavra do conhecimento é a revelação sobrenatural dada ao homem de algum detalhe do conhecimento de Deus. É a comunicação de fatos e de informações humanamente impossíveis de serem conhecidos. Pode ser o conhecimento de fatos do passado, presente e futuro. Amém? Então, exemplos bíblicos da palavra do conhecimento na vida de Jesus. Veja bem, em João 11, né, fala sobre a vida de Lázaro, sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Então, Jesus ele teve uma palavra de conhecimento, em João 11, do 11 ao 14 especificamente, que Lázaro ele havia morrido. Jesus estava distante, ele tinha fugido com seus discípulos, porque os fariseus o procuravam para apedrejá-lo, para matá-lo. E então ele não estava na cidade de Betânia, mas aonde ele estava, ele teve uma palavra de conhecimento a respeito do que Lázaro, do que tinha acontecido com Lázaro. 2 dias que ele estava, ele falou: Lázaro morreu. Nós precisamos, ou seja, Lázaro adormeceu. Eu preciso ir lá para despertá-lo do sono. Então Jesus teve uma palavra de conhecimento a respeito da morte de Lázaro. E em João 4, 17 a 18, Jesus ele tem uma palavra de conhecimento a respeito da mulher samaritana. Né? E é o seguinte, olha aqui, presta atenção para você entender. Ao que lhes respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste em verdade. Então ele teve uma palavra de conhecimento a respeito da vida pessoal dela, dos relacionamentos que ela tinha.
e por causa disso ela creu em Jesus. Em João 3,38, Jesus ele tem uma palavra de conhecimento a respeito de Pedro, que Pedro negaria por 3 vezes. Então, Jesus ele fala que ele morreria na cruz, mas no 3º dia ele ressuscitaria. E Pedro ali, ele vai falar que todos eles o abandonariam, todos eles. Né? E Pedro falou, não, Jesus, jamais eu te abandonarei, jamais. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei, eu vou contigo até o fim. Jesus fala, Pedro, você mesmo, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E de fato isso aconteceu, isso é uma palavra de conhecimento. Amém? Nós temos outros exemplos importantes. Na vida de José, por exemplo, quando ele teve uma palavra de conhecimento a respeito dos sonhos do copeiro e do padeiro, mas a gente não vai falar, né, mas só citando para você depois ler em Gênesis 40, do 5 ao 19. Amém? E quando ele tem ali uma palavra de conhecimento a respeito do sonho de Faraó, da forma que viria por 7 anos, né, 7 anos de fartura, que também você pode ler depois em Gênesis 41, do 1 ao 36. Amém? Ele tem ali uma palavra de conhecimento a respeito desse assunto. Observe que a palavra do conhecimento e a palavra de sabedoria funcionando juntas, porque esses 2 dons também eles andam juntos. Mas também na vida de Pedro, em Mateus 16, Pedro ele reconheceu que Jesus era o Cristo por conhecimento divino. Quando Jesus diz, e o povo que diz que eu sou? Que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? E por fim, discernimento de espíritos, o dom de discernimento de espíritos. Qual é a definição? O dom do discernimento de espírito é a habilidade ou a capacidade dada por Deus de reconhecer a identidade, muitas vezes a personalidade, a condição dos espíritos que estão por detrás de diferentes manifestações ou atividades. Agora, o que significa discernir? Entenda, discernir significa perceber, distinguir ou diferenciar. Diferenciar, não é diferenciar, é diferenciar. Discernimento significa, então, distinguir. Ok? Significa o quê? Perceber. Amém? Discernimos os espíritos pela manifestação do Espírito Santo. Então nós podemos julgar se o espírito vem de Deus, se é o espírito do homem ou pelo espírito de Satanás. O que diz em 1 João 4:1? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, no plural, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, presta atenção. Jesus ele discerniu em Mateus 16, o 22 ao 23, Jesus ele discerniu que a declaração de Pedro foi diretamente inspirada por Satanás. Quando Jesus ele disse que ele morreria, mas no 3º dia ele ressuscitaria, e Pedro disse, não, Jesus, você não vai morrer. Jesus vai e fala para ele, arreda-te, Satanás. E nesse momento Jesus ele discerniu que Pedro estava o quê? Estava falando pelo espírito de Satanás. Mas em Marcos 5, do 5 ao 13, Jesus ele discerniu que havia um espírito imundo em certo homem. Aliás, havia na verdade uma legião de demônios no endemoniado gadareno. Você sabe muito bem sobre isso, né? Quando Jesus ele expulsou uma legião de demônios no endemoniado gadareno. Mas em Mateus 16, do 15 ao 17, Jesus ele discerniu que a declaração de Pedro foi diretamente inspirada e revelada por Deus. Você percebe que muitas vezes a mesma pessoa ele pode ser inspirada pelo Espírito Santo e também por espíritos de Satanás. A mulher que era endemoniada com um espírito de enfermidade há 18 anos, ela vivia encurvada há 18 anos,
Mas quando Jesus a viu, disse o seguinte: espírito imundo, sai dela. E imediatamente ela ficou ereta. Entendeu? A coluna dela voltou ao normal. Jesus, ele discerniu que ela carregava um demônio, espírito de enfermidade, há 18 anos. É de tremenda importância que percebamos que o mesmo homem pode falar em uma ocasião inspirado pelo Espírito Santo, em outra inspirado por um espírito maligno, como eu disse. Só dando uma recapitulada aqui. Amém? E por fim, para nós finalizarmos aqui, eu acredito que talvez você não pegou tudo, nem tudo que eu falei você conseguiu digerir, você conseguiu aprender, mas meu desejo é que nem que seja um pouquinho você possa ter entendido isso, você leva para a sua vida como prática, mas por outro lado que você também procura, que você busca os dons espirituais, amém? Faça parte desse reavivamento do Espírito Santo nos dias de hoje. Seja boca de Deus nessa nação e no mundo, por onde você passar. E para nós finalizarmos aqui, caminharmos por fim, em 1 Coríntios 12, 31 diz o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Qual é o caminho sobremodo excelente? A resposta está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, que diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. A pergunta é: quem é o amor? Quem é o caminho? O amor nós sabemos que é Cristo. Fala assim: Jesus é o amor. Quem é o caminho? Fala assim: Jesus é o caminho. Então, olha só, presta atenção. Seguir o caminho e seguir o amor. Segue a Jesus. Segue a Jesus. Segue o amor. E procurai com zelo os melhores dons. Amém? Que o Senhor possa te abençoar ricamente todos os dias da sua vida.